com vocês, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Andréia Ferreira, sou professora de Educação Física e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre exercício físico e Covid-19. Bom, é um tema bastante atual que a gente tem visto uma necessidade muito grande de falar, até porque tem acometido uma grande parte da população. E a pergunta que não quer calar: quando que eu posso voltar com as atividades? Bom, a OMS, ela disponibilizou uma série de recomendações para os profissionais de educação física seguirem para que os seus alunos possam voltar às atividades de forma segura. E quais são essas recomendações, né, que a OMS e alguns outros grupos de estudos disponibilizaram para a gente? Primeiro precisamos entender que existem níveis diferentes de contaminação do Covid. É importante você identificar qual é o teu antes de voltar à prática esportiva, atividade física que você fazia com regularidade. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é: qual nível, qual estágio de Covid eu tive? Se eu fui assintomático, se era leve, se era moderado, se foi mais intenso. É muito importante a gente ter primeiro esse ponto. Identificado isso, independente de quais níveis que você tenha sido acometido, é importante, é recomendado que pós-recuperação você fique 15 dias afastado, sem contato com nenhuma outra pessoa. Ou seja, independente de praticar atividade física ou não, você não pode ter contato pós-contaminação. Descobriu que foi contaminado, passou pelo processo de tratamento, já se recuperou, antes de voltar você ainda precisa ficar esse período afastado, para você entender se ainda o seu corpo já está apto a voltar a ter esse tipo de atividade recorrente. E isso só pode ser feito com aval médico. O seu médico precisa fazer a liberação para que você possa voltar a ter a atividade física, a prática que você costumava fazer de forma recorrente na sua vida diária. Ah, mas o porquê que é importante isso? Porque a gente não sabe como, a gente ainda não tem essa certeza de como que o vírus age dentro do organismo de cada pessoa. Isso é muito relativo. Então, às vezes você teve um sintoma muito tranquilo e esse sintoma pode se prolongar, ou pode desencadear alguma doença cardiorrespiratória, ou pode acometer o seu pulmão, pode causar alguma questão neural. É muito complexo, ainda está sendo muito estudado o efeito da atividade física e de como o vírus vai agir no nosso corpo até então. As recomendações são que primeiro você fique esses 15 dias afastado, vá até o seu médico, faça os exames para verificar a viabilidade de você retomar essas atividades físicas. Feito isso, com o aval médico, você vai procurar um profissional da área especializado, vai falar para ele que você teve Covid, qual foi o seu nível, se você foi acamado, se não foi. Você vai contar toda essa trajetória que você teve com o vírus e aí sim ele vai prescrever um treino de acordo com os sintomas que você tem, respeitando o processo que você passou enquanto contaminado. Para pessoas que tiveram uma contaminação mais leve, assintomática, as pessoas que não sofreram tanto assim com o vírus, a recomendação é que você vai voltar às atividades físicas de forma leve. Então esquece voltar para musculação e pegar um treino super pesado, aumentar a carga ou manter a carga antiga. Nada disso. Você vai voltar para se reestruturar. Então você vai treinar de 2 a 3 vezes por semana. No máximo, 1 hora de treino, 60 minutos de treino, nada além disso, com as cargas reduzidas, visando fortalecimento, tanto da parte estrutural, tanto da parte cardiorrespiratória, tá? E aí, gradativamente, você vai aumentando as suas cargas. Isso para quem é leve, para quem teve sintomas leve ou assintomático, tá? Pode trabalhar moderado? Pode trabalhar moderado. Porém, é um processo gradativo. Você vai precisar primeiro se reestruturar para depois voltar a trabalhar com a mesma intensidade que você trabalhava, até porque você não sabe como que o seu corpo vai responder em relação a uma prática um pouco mais intensa. Para pessoas que tiveram sintomas mais
agravantes mais sérios, que ficou acamada ou que perdeu muitas das funções. A recomendação é que você treine de 1 a 2 vezes por semana, de 20 a 40 minutos no máximo, viabilizando principalmente a parte de equilíbrio, treinos voltados para equilíbrio, mobilidade, alongamento e flexibilidade, tá? Dessa questão de melhorar suas capacidades físicas para depois, só depois você voltar a ter uma rotina de treino comum. Porque uma pessoa que ela tava acamada, por exemplo, ela ficou muito tempo nesse estado. O corpo dela não tem mais as mesmas funções, não tem mais a mesma musculatura, já não tem mais as mesmas capacidades físicas, respiratórias e muito provavelmente ela tá com algum tipo de sequela e a gente precisa respeitar isso. Então, volta com mais calma, treino aeróbico. A princípio, para quem teve casos mais graves, é recomendado apenas fazer uma caminhada leve, natação, exercícios que sejam de baixa intensidade, principalmente para a gente voltar pouco a pouco a reestruturar todo esse mecanismo que foi desfeito devido à contaminação via Covid. É muito importante a gente respeitar essas orientações, porque os estudiosos ainda estão analisando como que vai ser esse efeito do Covid no organismo, como que o exercício físico ajuda nisso. A gente já sabe que é um precursor de saúde, a gente já sabe que o exercício físico ele vem aí como um agente preventivo para evitar a contaminação. Pessoas que já são mais ativas, que já praticam atividade física ou já praticavam antes de serem contaminadas, possuem um menor percentual de contaminação, mas ainda assim, mesmo que fossem contaminadas, é importante a gente respeitar essas recomendações, porque só com elas a gente vai conseguir, de fato, sanar, tratar essa questão do Covid-19 no nosso organismo. Então essas são as recomendações. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Grande beijo, até mais!